Afinal de contas, vale ou não vale a pena comprar um carro no Brasil? Você deve ter muita atenção antes de decidir se vai ou não ter carro por aí. Fica até o final, que lá no final eu vou te contar se eu tinha carro no Brasil e se eu tenho carro agora em Portugal. Quando eu era jovem, o desejo número 1 de qualquer pessoa da minha idade era ter um carro. Quem era mais abastado tinha a sorte de ganhar dos pais. Quem não era, arranjava logo um estágio, um emprego, qualquer coisa, para poder entrar num longo financiamento de vários meses e poder ter um postante na garagem. Eu, por exemplo, não tive a sorte de ganhar um carro com 18 anos. Mas eu passei aos 19 anos no concurso público e assim que as coisas se estabilizaram por lá, eu dei entrada no meu tão sonhado carrinho. Eu observo que os jovens agora têm prioridades muito diferentes das do meu tempo. Eu tô parecendo uma velha falando isso, mas é verdade. Eu vejo que os jovens hoje estão muito mais preocupados em fazer intercâmbios, viajar ou ter o celular da moda. O carro ainda tem seu papel relevante na vida de muitos jovens, mas ele perdeu um pouco a sua importância. E eu atribuo isso a 5 pontos principais. O primeiro deles, o trânsito das grandes cidades. É estressante, extremamente perturbador dirigir nos grandes centros urbanos do Brasil. O trânsito é caótico, você passa horas no mesmo lugar e é super cansativo. O segundo ponto é a questão da lei seca. Com o advento da lei seca, ir para a balada de carro se tornou impossível, o que eu acho ótimo, para dizer a verdade, porque evita acidentes. Eu já perdi alguns amigos na época que eu era adolescente por conta de acidente de carro, então eu acho super importante a lei. Só que ela atrapalhou um pouco os planos de quem queria desfilar na balada de carro. Ou seja, mesmo que você tenha o carro mais maneiro de todos, você vai ter que deixar ele na garagem quando for sair à noite. Terceiro ponto, preocupação com o meio ambiente. Muitas pessoas deixaram de utilizar carro ou reduziram ao máximo a sua utilização, preocupadas com o meio ambiente. Por isso elas optam por andar a pé, de bicicleta, de patinete, meios menos poluentes. Que também é uma mudança muito positiva, né? Quarto ponto, os preços altos. Comprar um carro no Brasil é muito caro. Qualquer carro popular é acima de 30, 40 mil reais. Um carro zero, tô falando. Mesmo carro usado no Brasil ainda é caro. Ter carro no Brasil é uma despesa elevada e muita gente, infelizmente, não tem condições de assumir essa despesa. Quinto ponto, o advento do transporte por aplicativos. Com o advento do Uber, do Cabify e de outros aplicativos de transporte, ficou muito mais fácil andar de carro, pagando um pequeno valor que vem direto na fatura do cartão de crédito. O advento dos aplicativos diminuiu bastante o interesse pela aquisição de carros. Tudo bem, mas apesar desse monte de coisa, tem um monte de gente que ainda quer comprar carro, seja pelo motivo que for. E quem não quer quando é jovem, quando fica um pouquinho mais velho, acaba comprando por conta dos filhos. Eu tenho 2 filhas e sei que é bem mais confortável você sair com as crianças de carro. Até porque nos primeiros anos a gente leva uma tralha enorme, é carrinho, é bolsa, é mamadeira, não sei o quê. E realmente o carro é um grande adianto, é uma mão na roda. Se você é jovem e tem o sonho de ter carro, ou se você é jovem e precisa ter carro, ou independentemente da sua idade, você precisa do carro por algum motivo, tudo bem, não tem problema. Eu não tô aqui para condenar os carros. Mas eu peço que, em relação a dinheiro, você fique atento a 4 pontos. Primeiro ponto, pare de considerar o carro como um investimento. As pessoas acham que só porque elas podem colocar o carro lá no imposto de renda, ou porque ele é um bem físico que ela está vendo ali na garagem dela, elas consideram isso como um patrimônio. Gente, tudo bem, pode até ser um patrimônio, mas é um patrimônio que, ao contrário de outros patrimônios, um investimento em carro, ele só cai, ele não sobe. Ou seja, a cada dia que passa, o seu carro ele não está valendo mais, ele está valendo cada vez menos. Principalmente se você comprou o carro 0 km. Ou seja, saiu da concessionária, ele já está perdendo valor. Segundo ponto. O carro é uma fonte quase inesgotável de despesas. Muita gente, quando vai comprar um carro, leva em consideração: guardei dinheiro, tenho dinheiro suficiente, vou lá comprar o carro à vista. Ou, eu tenho um bom emprego, eu consigo pagar essa prestação, vou comprar o carro financiado. Vai lá e compra.
Só que as pessoas esquecem que tão importante quanto ter dinheiro para comprar à vista ou possibilidade financeira para comprar financiado, é importantíssimo também ter dinheiro para colocar combustível, pagar o IPVA, pagar eventuais multas, pagar a manutenção do carro, estacionamento, seguro, pedágio, enfim, é uma série imensa de despesas que você vai ter que assumir por ter esse bem. É muito importante que você, antes de comprar, verifique quanto que isso vai custar de fato. Leve em consideração todas as despesas e somente se todas elas couberem no seu orçamento, compre um carro. Terceiro ponto. É mais caro andar de carro ou andar com outros meios de transporte? Depende. Para isso eu vou contar a minha situação pessoal. Quando eu morava no Rio, eu trabalhava em 2 lugares. No centro do Rio de Janeiro, na Caixa Econômica, e numa faculdade que ficava perto da minha casa, no Flamengo. Para ir para a Caixa Econômica, eu ia de metrô, porque lá eu não tinha vaga de garagem e se eu fosse alugar uma vaga no centro, a mais barata era em torno de R$550. Tinha vaga de 800, até de R$1.000 no centro da cidade, o que eu acho uma insanidade. Se eu fosse de carro, de Uber ou táxi ou qualquer outro aplicativo, fosse e voltasse, era mais barato eu ir de Uber e ir de volta do que pagar o estacionamento. Como eu morava perto, eram poucas estações de metrô, eu ia de metrô mesmo. E a faculdade, como era bem pertinho da minha casa, eu normalmente ia a pé e voltava de Uber, porque eu voltava tarde, tinha um pouquinho de medo de voltar no escuro com laptop, enfim. Ou seja, eu não utilizava o carro para trabalhar em momento nenhum. Nos finais de semana, quando eu saía com as crianças, normalmente eu saía para programas infantis, saía de carro. Mas quando eu saía com os meus amigos ou sozinha com meu marido, normalmente tinha bebida alcoólica envolvida, então eu tinha que sair de Uber, ou de táxi, ou de qualquer coisa do gênero. Resultado, eu tinha um carro na garagem, eu não pagava a prestação, porque ele já era um carro quitado, mas eu gastava IPVA, seguro, uma série de coisas para utilizar o carro no máximo 2 vezes por semana. Ou seja, era uma despesa muito grande para quase nada. O que eu fiz? Eu optei por vender o carro e andar só de Uber. Então, sempre que eu precisava, ou eu chamava um táxi, ou um Uber, ou pegava carona com um amigo, chamava um Cabify, andava de metrô, de ônibus, a pé, enfim. Eu utilizava outro meio de transporte e o carro não me fez falta. Se essa é a sua situação, vale a pena você colocar na ponta do lápis. Talvez você esteja com um bibelô gigante aí na sua garagem que você mal utiliza. Quarto ponto para você ficar atento: o tempo que você passa dirigindo. Eu tinha facilidade de morar relativamente perto dos meus 2 empregos. Mas tem gente que mora super longe e que pega um trânsito terrível de casa até o trabalho. Nesse tempo no trânsito, ela pode ouvir música ou ouvir podcast. Eu adoro podcast, escuto o tempo quase inteiro. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa que não requer atenção, eu escuto. E acho que a gente pode aprender bastante no podcast, sim. Mas talvez, se a pessoa pegasse essas 2 horas de trânsito e se dedicasse a fazer um curso online, por exemplo, através de um aplicativo no celular, ou se dedicasse a responder os e-mails dos clientes para resolver as coisas com mais agilidade, ou se ela lesse livros da área dela de formação para se manter atualizada, talvez ela ganhasse mais com isso. Se a diferença de tempo entre você dirigir da sua casa para o trabalho ou você ir através de um outro tipo de transporte for pequena, e se esse transporte tiver condições mínimas para você ler um livro ou responder e-mails, talvez seja mais interessante. Ai, cara, então ninguém mais pode ter carro? Não, eu não falei isso. Algumas pessoas têm uma condição de vida excelente e têm condições tranquilas de pagar todas essas despesas sem comprometer o restante das suas contas. Outras pessoas consideram o carro uma coisa muito importante. Essas pessoas têm que se conscientizar de que, ao optar por realizar esse desejo, esse sonho, elas estão deixando de gastar esse dinheiro com outras coisas que talvez também fossem importantes para elas. Então, tudo é uma questão de prioridade. E eu sei também que tem gente que precisa do carro para trabalhar, como representantes comerciais, corretores de imóveis. Existe uma série de profissões que exigem um deslocamento constante e que muitas vezes é inviável fazer isso de outra maneira.
Então, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu quero que você reflita se realmente vale a pena você continuar tendo esse carro na garagem. Se você chegar à conclusão que não vale, venda e utilize esse dinheiro para fazer outras coisas que façam mais sentido para você. Eu falei que no final eu ia responder se eu tenho ou não tenho carro. Eu tive vários carros ao longo da minha vida, sempre achei o carro fundamental. Mas, com o passar dos anos, eu fui percebendo que não era tão importante assim, como eu disse aqui no vídeo. Então, nos meus últimos tempos no Brasil, eu já tinha vendido meu carro e já andava de transportes alternativos, vamos dizer assim. Aqui em Portugal, eu optei por ter carro, por algumas situações bem específicas. E eu vou dizer isso para vocês no próximo vídeo. Então, fique atento. Já já vai chegar um vídeo sobre se vale a pena ou não ter carro em Portugal. E nele eu vou contar a minha experiência por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.